Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Estamos reiniciando as nossas aulas, nosso curso básico de teologia. Tivemos esse recesso, né, as festas de final de ano. Creio que foi muito bem aproveitado por alguns, mas agora chegou o momento da gente voltar às nossas atividades. E nós vamos estar estudando aí o capítulo 2, que é o livro do Êxodo. Nós concluímos o Gênesis, né? E o Êxodo vai dar início ali quando José morre, que ele era o governador do Egito, né? Tinha levado toda a sua família para lá, tinha cuidado da família. Mas aí chegou o momento, José morreu, e esse povo foi ficando por lá. A palavra êxodo, ela significa sair ou saída, né? Quando é assim, tá havendo um grande êxodo, as pessoas estão mudando de um estado para outro. Existe um êxodo muito grande, que é do nordestino ir para São Paulo. Hoje não tem mais muito isso não, mas na época que eu era menino, jovem, todo mundo tinha um sonho de morar em São Paulo, que era do interior. Né? Porque lá disse que tinha emprego, essas coisas, era um sonho. Eu nunca tive esse sonho de sair perto de mamãe, não. São Paulo, hoje em dia... Mas aí que a gente sabe que quem ia para poder crescer e melhorar de vida, conseguia. Mas quem ia para não querer nada, não dá certo em canto nenhum, né? Então, a palavra êxodo, ela vem da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a Bíblia dos 50, é a tradução dos 50. Que é uma tradução grega do Velho Testamento. 50 tradutores traduziram o Velho Testamento, que era em hebraico, para o grego. E ficou conhecido como a Septuaginta, certo? O livro do Êxodo, ele conta a história da saída da nação. Que nação é essa? Israel, quando saíram do Egito, para começar uma vida nova. Tá certo? Não há na história humana toda uma coisa mais espetacular do que a saída de Israel do Egito. Uma revelação de Deus mais solene do que no Monte Sinai. Uma construção mais significante do que o tabernáculo. Nenhuma figura humana maior do que Moisés no Velho Testamento. Aí nós vamos ver aqui, gente, aquele milagre de Deus. Primeiro, de tirar toda uma nação. Um povo que ele levou para lá, que foi para lá através de José como escravo. E José leva o pai e o resto da família, na média de 70 pessoas. E nós vamos ver que no final saem milhares de pessoas, de 600 a 1 milhão de pessoas saiu com eles ali. Tá certo? Então não teve ninguém maior do que Moisés para ser mostrado nessa figura, nenhum milagre maior de Deus. Onde ele constitui de aquelas 70 pessoas, ele já começa a criar um povo para ele. Ele já escolheu uma nação. Um povo nômade que vivia andando de um lado para o outro, em barraca. De repente esse povo vai se transformar no povo escolhido de Deus, que é Israel. Né? E Deus durante todo o tempo vai estar cuidando desse povo. Mesmo esse povo nós vamos estudar aí nos profetas, que são desobedientes, são complicados. Mas mesmo assim Deus sempre vai cuidando deles. Sempre vai levantando alguém para cuidar. Porque quando Deus escolhe, Ele nunca desampara. Isso não, é fato. Deus não desampara ninguém, não. Ele nunca desampara. Não quer saber dele. Isso. Tem gente que não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de Deus. Só que Deus, além de amor, Ele é justiça. Dá, ele dá. Mas no momento que ele quiser, ele tira. Tira? Tira tudo de você. Não é assim, irmã Helena, quando a gente faz com os filhos da gente, a gente faz tudo para ajudar. Mas quando a gente vê que o cara não quer, tem hora que tem que trancar. Realmente é. Tem que se afastar. Tem hora que tem que trancar. Porque se você não trancar, meu amigo, vai achar que você é obrigado a fazer aquilo, é besta e vai te levar na conversa. Mas, menino,
Vai te levar na conversa. A gente tem que acordar antes do tempo. É. E o êxodo ele tem uma origem na vida nacional e da lei e da religião organizada por Deus para o judeu. Por quê? Porque a partir da tirada desse povo, Deus vai formar uma nação que agora é Israel e vai dar para eles uma nação e vai dar para eles uma religião que eles não tinham. Acreditava em Deus, mas cada tribo do jeito dela, né? E vai organizar e vai dar uma lei. Porque esse povo não tinha lei. Cada tribo tinha suas normas. Agia segundo isso. Então Deus vai preparar. Aí a autoria. Nós sabemos a autoria, tradicionalmente, ela é dada a Moisés. O nome de Moisés significa tirado das águas. Tem a ver, né? Porque ele foi tirado das águas. É a figura central do êxodo, é Moisés. O profeta hebreu que liderou os israelitas da saída do Egito. E por isso que o êxodo é tradicionalmente atribuído a ele. Há questionamentos, há teólogos, porque nós teólogos somos problemáticos. Tem uns que querem ir para um lado, tem outros que querem ir para o outro. Mas o importante é a mensagem da palavra de Deus. Se eu digo que foi Moisés, porque é Moisés que está nessa peleja. Mas outro diz que não, foi que já copiaram do outro. Não importa se foi Moisés ou outro, importa que a verdade daqui chegou até nós. Tá certo? 4 passagens no Êxodo dão forte apoio à autoria mosaica, e pelo menos boa parte do livro. Então nós temos 4 passagens aí no Êxodo que vai dar embasamento, que foi Moisés que escreveu. Através de eventos variados, de encontros face a face com Deus, Moisés recebeu a revelação daquela coisa que Deus desejava que ele soubesse. Então nós vemos aí no Êxodo que o cuidado que Deus teve com Moisés, nós vamos estudar hoje, né? Salvou Moisés da mão de Faraó, deu uma vida boa, já preparando ele para assumir, para tirar, porque Deus faz assim, né? A gente aqui não entende. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e acha, ixi, mas não sei se eu gosto disso, se não dá certo. Mas lá na frente você vê que deu certo e deu bom demais. É porque Deus já estava preparando aquela situação. Então cuida dele, prepara ele para libertar esse povo. Então não tem como nós não acreditarmos que ele é o responsável por deixar essa mensagem do Êxodo para nós. Não só do Êxodo, mas de todo o Pentateuco, que são os 5 livros. Né? Essa data é uma data, a tradição ela conservadora data a morte de Moisés lá pelo ano de 1400 a.C. Moisés deve ter morrido aí por volta de 1400 anos. Dessa forma, é provável que o livro do Êxodo tenha sido compilado nos 40 anos anteriores durante a caminhada no deserto. Então, depois da morte de Moisés, eles começaram a compilar as ideias, as mensagens de Moisés, porque nós vamos ver que essas mensagens, antigamente, era passado de pai para filho, só verbalmente, oralmente. Então as pessoas iam ensinando para os filhos, né? E os filhos iam aprendendo e passando para os seus filhos. Aí mais adiante alguém resolve copiar, resolve escrever, aí começa a ser fabricado o livro, as escrituras, certo? Assim como a Santa Terezinha chega atrasada, mas o São Antônio... Nós esperamos um tempo, eu digo, mas vamos pegar a vida. Esperando o ônibus, mas sabe quando o ônibus chegou, isso não vai agora não. Pronto. Ainda bem que era tão bom que a gente vinha perto, a gente vinha no meio do caminho, a mulher que conhecia da gente deu carona até. Rapaz, quem foi que disse que não ia pegar o ônibus agora? O ônibus disse que não vinha. Eu pensei que tinha sido igual eu quando não conhecia Jesus. Viciado no cigarro, às vezes eu chegava no ponto do ônibus atrasado, dá um cafezinho aí. Aí tomava um café, o ônibus vinha, eu perdi o ônibus para fumar um cigarro. Coisa de viciado, né? Agora nós vamos ver o contexto histórico.
o Êxodo, né? É. O contexto histórico de tudo que estava acontecendo naquela época. Nós vamos ver que o Êxodo ele é a continuação do relato de Gênesis, mostrando o desenvolvimento de um pequeno grupo familiar de 70 pessoas numa grande nação com milhões de pessoas. Quer dizer, como eu disse para vocês no início, o Êxodo vai começar quando, depois da morte de José, aí começa todo um trabalho diferenciado. Chegaram lá com 70 e vão sair milhares. E o pior que nós vamos entender depois, que desses milhares que saem de lá, nem todos são judeus. Algumas nações que também se tornaram escravas ali do lado, aproveitaram e acompanharam para sair do jugo de Faraó. E são justamente essas pessoas que na caminhada do deserto começam a dar problema. É aquela coisa do jugo desigual. Nem todo mundo que está na igreja é igreja. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Quando você vê essa questão de pessoas que estão no meio, trazendo problema, fuxico, contenda, é como o pessoal que seguiram o judeu aqui. Estava no meio, aproveitaram para sair, mas continuavam fazendo. É a mesma coisa, você está dentro da igreja, mas nunca consegue ser igreja. Sempre é aquela pessoa que está trazendo um problema em cima do outro. Está vendo problema em tudo. No penteado da irmã, no chinelo do outro. E tem gente assim, em todo canto. E se incomoda com tudo, né? E o livro termina com a construção do tabernáculo como um lugar de habitação de Deus. Aí nós vimos aí, ó, Deus vai resgatar esse povo, vai tirar esse povo, vai dar uma nação a esse povo, que é Israel, vai dar uma religião que eles não tinham e vai trazer uma lei e vai ensinar para eles a primeira formação de uma igreja, uma habitação, um local para Deus estar, que é o tabernáculo. Nós vamos ver aqui que o tabernáculo, Deus dá todos os detalhes de tamanho, do material que tem que ser feito, como é que tem que ser feito, a estrutura, tudo vem de Deus, até o nome das pessoas que vai ter que fazer. Porque Deus não faz as coisas de qualquer jeito, gente. É a primeira coisa que nós temos que entender. Deus é um soberano que tem tudo projetado. O nosso projeto de vida, Deus já fez desde o início. O problema é que nós costumamos querer sair do projeto, né, irmã Helena? O projeto está feito, mas nós cismamos de sair do projeto. Tem que abandonar tudo, ó. Quem entende de projeto é o Antônio. O negado fazia um projeto e entregava ele. Mas aí já tinha acaba que fazia o projeto errado e a construção dá certo, Antônio, com o projeto errado? Não dá. A construção cai. Muitas vezes a nossa construção pessoal está dando errado porque nós cismamos riscar o projeto que Deus fez para nós. É pelo caminho errado, né? E nós vamos ver, nesse começo de estudo, ó, três divisões essenciais. Que é a saída planejada, que está do capítulo 1 ao capítulo 4. Que essa saída planejada é o quê? Que Deus planejou para tirar esse povo. Deus tinha um plano. Do capítulo 5 ao capítulo 11 é a saída impedida. Impedida por quê? Por Faraó. Faraó tinha o poder de impedir Deus? Não. Mas Deus permitiu. Para quê? Permitiu endurecer no coração dele. Para que o nome dele fosse conhecido no meio das nações e dentro do povo dele. Porque a pior coisa que existe na vida do crente é o próprio crente não conhecer Deus. Como é que você diz que é crente, Antônio, e não conhece Deus? Não tem um nível de intimidade com Deus. Então, era necessário que Deus agisse dessa maneira para que o próprio Egito soubesse que ali tinha um Deus verdadeiro. Por quê?
eles adoravam vários deuses. Mas agora chegou um que botou eles tudinho embaixo do pé. E o próprio povo dele, que já não tinha mais esperança nesse Deus. É tanto que nós vamos ver aqui que Moisés é rejeitado. E a saída realizada é quando o povo sai com medo, mas sai, e consegue chegar na terra prometida. Eles descem. Ele desce, ele desce. Se você pular aí dentro, ele vai virar massa, né? Bota ele na parede. Deixa no chão Ele dele. não chama que desce. Então tá tudo planejado. Nossa, eu que tava tampando o lixo. Aí, ó. Deixa o bicho que desce. Tá certo? Então vamos ver a saída planejada. O livro de Êxodo começa com Israel no Egito, José e Jacó com suas famílias. Eles já morreram, né, nessa época. Muitos anos têm passado desde os dias de Jacó e de José. Não foi logo. Quando eles morreram, vocês sabem que na época de José, José era governador. Então, a família dele estava bem. Ele cuidava. O faraó aceitou a família dele. Então, tudo que você puder fazer pela sua família, está liberado. Tá certo? Esse povo judaico que chegou no Egito, contendo apenas 70 pessoas, cresceu para ser uma multidão. Multidão muito grande. A prosperidade e o crescimento de Israel deixou os egípcios com inveja e medo de perder a supremacia e o domínio sobre os judeus. Cresceu tanto, e o governador José já não existia mais. O faraó da época de José também já tinha morrido. E o novo que assumiu, esse povo está crescendo demais. Daqui a pouco, eles se juntam com outra nação e tomam o poder da gente. E o que é que acontece? A escravidão. Vamos fazer de tudo para esse povo não crescer, para esse povo não se desenvolver. Além disso, outra dinastia. Porque, segundo os estudos, essa dinastia, esse faraó, esse povo que estava no Egito comandando, conhecido como Ixos, ainda era um parente distante dos judeus. Eles chegaram ali, dominaram e tomaram. É tanto que quando José chega, ele tem, tem todo esse apoio, mas quando esse outro morre, quem assume é uma nova dinastia. Um povo só egípcio. Que não dependia nada de raça e de mistura com ninguém. Aí disse, ó, nós não vamos aceitar esse povo aqui não. Porque já que eles moram, eles acamparam todas as cercanias, chegaram aqui 70 pessoas, já são milhares, daqui a pouco eles entram em contato com outras tribos, se reúnem e vão tomar o Egito. Porque era assim que viviam naquela época. Um país sempre dominando o outro e tomando. Então ele diz, olha, nós vamos ter que dar uma parada nesse povo. Até o rei do Egito mandou matar todos os meninos nascidos das hebreias. Né? Ele diz, olha, todo homem que nasce aí, mata. Isso porque, gente, Satanás, ele sempre tentou acabar com esta nação. E principalmente com o Messias. Aí nós vamos ver, ó, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esses 5 livros do Pentateuco, aliás, todo o Antigo Testamento, quando a gente estiver estudando ele ou lendo em casa, ele está sempre revelando o novo. Você não vai entender o novo se você não tiver a base do antigo. Olha, eles tentaram matar o libertador no nascimento, Moisés. Mesma coisa, Herodes faz, manda matar os meninos que nasceram para tentar matar Jesus, lembra? Sempre Satanás, ele tenta com que o Messias não seja revelado. Nós estamos vivendo os últimos dias, igreja. O que é que vocês acham que está acontecendo com Israel? Israel mesmo lá de hoje é esse Israel aqui.
que sempre foi tentado ser destruído. No Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, foi dizimado 600 milhões de judeus. Era um povo rico, dono das suas nações, e os nazistas tomaram tudo e mataram. Gente, olha, Israel só chegou onde chegou porque é promessa de Deus. Aquele povo não tinha como se reconstruir. Israel é um país novo. Se tornou país em 1948, para cá. Pouco tempo. E nós, brasileiros, somos muito bem vistos lá, viu? Não estamos sendo agora por conta desse presidente diabólico que nós temos aí, que é contra Israel. Por que é que nós somos bem vistos lá? 71 anos. Nós somos bem vistos lá. Porque foi um brasileiro que assinou Israel como Estado. O voto de Minerva foi dado por Oswaldo Aranha, na ONU brasileira. Então, Israel passa a ser Estado a partir do voto do brasileiro. Então, quando a gente entra lá, a gente é benquisto. Dificuldade é entrar. Eu nunca levei tanta busca de arma quando eu fui entrar lá. Parece que eu andava com a mão na cabeça. Aí depois que eu entrei, ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Então, ó, se chegar um chefe de Estado em Israel, chega um presidente de outro país, ele não visita Israel sem antes ir no Museu do Holocausto. Conhecer a história do povo. Por que é que o povo é daquele jeito, Terezinha? Terezinha, eu fui no Museu do Holocausto. Não existe um lugar mais triste do que aqui. Você lá você vê vagões onde eles eram mortos, fotos, aquelas caveirinhas dos judeus. Você vê tudo. Você passa muito mais de 3 horas para poder chegar do outro lado. Tem uma sala que você entra, a sala fica assim circulando, você fica perturbadozinho. Só aqueles gritos de criança que foram gravados na época do Holocausto. Então o cara tem que conhecer aquilo ali. E o que mais me deixou assim abismado, que eu vi foto na época que tudo isso aconteceu, do nosso presidente aqui junto com Hitler, apoiando tudo aquilo. E vi foto também do Papa da época, apoiando a mesma coisa. Então, você não entra lá sem conhecer a história. Por que é que esse povo é desse jeito? E você é levado a colocar flor no túmulo dos mortos. Esse bandido que está aí na nossa presidência... Eu estou falando do Lula. Se recusou a ir lá, se recusou a botar uma flor no túmulo dos judeus e foi lá no outro e botou uma coroa de flor no túmulo de Yasser Arafat. Então, é um povo que é um povo rico, que a mão de Deus está ali. Terezinha, andando dentro de Israel, é tudo muito rico, tudo muito bonito. É o maior exportador de diamante do mundo. Eu fui numa fábrica de diamante. Mas quando você passa o muro que divide Israel da Palestina, aí é só destroço. Onde está a faixa de Gaza? É só destruição. E o que divide é um muro. É um muro. É tanto que o nosso guia, quando o ônibus chegou aqui no muro, o guia que é judeu desce, que ele não pode passar para o outro lado, senão ele é morto. E quando o ônibus passa, o guia muçulmano assume. Faz uma troca. Porque não pode passar para o lado do outro. Aí a gente vê só destruição do outro lado. Tá certo?
Nada de morrer no lugar desse, possibilitar. Eu tô doido para ir de novo. Conhecer. Porque a primeira vez que eu fui feito besta. Até foto de pedra eu bati. Agora eu queria vir para estudar mais ainda. Observa que isso simboliza o que aconteceu quando Jesus Cristo nasceu. Eu falei para vocês. Herodes manda matar os filhos do judeu quando Jesus nasceu. Era Satanás tentando matar o Messias. Entenda uma coisa. A gente precisa observar esses pequenos detalhes na Bíblia. Esse Herodes que mandou matar as crianças não é o mesmo Herodes que condenou Jesus. É o pai dele. Herodes o Grande. Jesus tinha nascido, ele tentou matar, não conseguiu. Mas o filho lá na frente, Herodes Antipas, é o responsável. Herodes o Grande, ele foi um dos maiores construtores. Agora era um psicopata. Ele desconfiava de todo mundo. Mandou matar até a mãe dele. Irmão dele, que ele achava que ia tomar o cargo dele, ele mandava matar. E ele construiu muitas fortalezas onde ele se escondia com medo do povo matar ele. Eu conheci eu fui na fortaleza de Massada, a coisa mais linda do mundo. Lá onde houve o extermínio dos judeus. E interessante, naquela época, uma fortaleza construída em cima da montanha. Hoje, quando a gente vai, tem um bonde que leva. Antigamente, para chegar ali em cima. E o mais interessante naquela época, Antônio, que eles encanavam água. Aí aqui é complicado. Entre o topo e o pé aqui, tinha uma construção onde ficava a casa dele. Porque se fosse atacado por cima, não chegava nele nem por baixo. E lá tinha casa de banho com sauna. Aí uma das coisas que eu não pude ir, que na época estava começo de guerra, não deu para ir lá, foi na fortaleza de Maqueronte, que eu queria ter ido. Lá onde João Batista foi degolado. Aí não deu para ir. Tá certo? Mas Moisés, ele escapou da morte pela vontade de Deus, para salvar o povo de Deus da escravidão do Egito. Deus sempre tem um plano. Olha, Deus, para salvar a vida de um escolhido, se for necessário, outros desaparecem. É Deus. Tá certo? A pessoa pode te perseguir, mano. Mas uma hora, Deus vai dizer, tá bom. Chega. Aí você muitas vezes não sabe por que aquela família entra em desgraça. Por quê? Porque estava perseguindo o escolhido de Deus. Muitas vezes não há ação imediata de Deus, sabe por quê? Porque nós tentamos resolver as coisas com a força do nosso braço. Fica com raiva, vai lá, esculhamba, tá com o pé na porta, aí Deus diz, ai, tá se garantindo? Vai! Não tá querendo que eu resolva, não? Vai tu mesmo! Porque quando a gente faz isso, a gente tá envergonhando Deus também, né, Terezinha? Porque não é isso que Ele espera da gente. A dificuldade que nós temos hoje é não aceitarmos a soberania total de Deus na nossa vida. Nós viemos de uma raiz, de um alicerce católico, onde nos foi ensinado, o católico acredita em Deus, acredita. Mas Deus lá no cantinho dele. Nós não fomos ensinados a depender 100% de Deus na nossa vida. Então é necessário que eu e você entenda uma coisa. Deus está agindo todo o tempo na nossa vida. O que nós precisamos é confiar na sua soberania. Que Ele é soberano para fazer segundo a vontade dEle, não a nossa. Porque se fosse segundo a nossa vontade era muito bom, né, Antônio? Estava onde agora? Na praia. Tomando caldinho de caranguejo, que eu não como caranguejo, eu não sei quem é que come daquilo ali, mas o caldo eu tomo. Caldo é bom. Vai comer aquilo ali. Eu não sei comer aquilo não, mano, só tem osso. Não, tem só osso não. Eu não sei. Eu trazia de saco e dava para os vizinhos.
Tinha só que mandar o caldo para mim. Você comer. Não é o caldo não, é a carne do caranguejo. É o Gabriel, A aí o Gabriel casquinha falou do do caranguejo. caranguejo. A carne com a casquinha. Ah, mas aí já feita a casquinha, até que dá uma bolinha daquela, tem que morrer com os caranguejos. Não. Pra dar uma bolinha de carne, tem que matar um bocado de caranguejo. Não, a pessoa vai na praia, compra a carne, faz a casquinha do caranguejo. Ah, eu sei preparar isso aí tranquilo. Olha, me deram um saco, eu levei lá pra casa, comprei 1 litro de cachaça, chamei o meu cunhado, irmão da Mazé, na época que a gente era na farra, e fomos fazer o caranguejo. Rapaz, não disseram como, eu sei que esse cara cozinhou o caranguejo, o caldo era da cor daquele corpo preto, ele cozinhou com lama, com tudo. Ele tem que escovar, tem que pegar, tem que escovar. Eu lá sabia que tinha um negócio de escovar, de sangrar, tacamos água dentro, chega pra orgulhar, velho. Ele toda fedeira. Mas não bebeu não, né, esse carro? Quem tá bebendo cachaça bebe qualquer coisa, Teresa. Já viu quem tá bebendo cachaça achar ruim tirar gosto? Não, aquilo ali tem que ser bem lavado, bem escovado aí. Pra falar aquilo ali. Herodes ele não conseguiu matar o menino Jesus por causa da intervenção de Deus, para que depois pudesse salvar o seu povo eleito da escravidão do pecado e do mundo. Como foi a ação de Deus quando Herodes quis matar o menino? Quem se lembra? Não lembro, não. Deus mandou um anjo. Ei, José, pega a mãe e o menino, se manda. Herodes está matando todas as crianças aí. Quando chegaram lá, José já tinha fugido. Intervenção direta de Deus. Deus. Porque a criança até 2 anos estava matando tudo. Hã? Porque era assim, ó, irmã. Vamos dar um exemplo. Um exemplo meio doido. Não, só uma pergunta. Que rei queria que alguém tomasse o lugar dele? Nenhum. É tanto que era assim, ó. Como ela está dizendo que não tinha misericórdia. Ó, você assumia o reinado. Primeira coisa que você fazia, matar seus irmãos para eles não reclamar o direito deles. Ixi, Era! ixi, Matar os irmãos, porque também tinha isso. O irmão que fosse o próximo ia tentar matar ele para assumir logo. É um querendo tomar. Posse Ser do- humano, meu irmão, um pecado na vida do ser humano. Até nesse tempo aí tinha. Mas hoje em dia tem isso demais, mais talvez do que antes. Você vê aí, a gente escuta nesses programas de televisão, o filho matando o pai, a mulher manda matar o marido por causa de um seguro. Eu não faço seguro não, vai para lá. Põe negado, quero meu seguro. É desse jeito. Eu faço a Mazé, eu digo, mas pai, vai atrás de se aposentar. Que ela tá da idade da irmã Helena. Mas ela pagou, chegou a pagar? Não, mas lá no interior, como o nosso sítio lá é no nome dela, dá para se aposentar como agricultora. Realmente dá, porque quando ela veio para fazer... Mas sabe o que ela diz? Vou não, quando você morrer, quem vai ficar com seu pagamento sou eu. É sadidinha, né? Porque realmente ela é casada com o senhor, realmente. Aí ela não vai atrás de um salário mínimo, não, quer ficar com meus trocados. Ela mandou um salário bom, aí ela completou o ano, aí teve que optar. Ou Tem, ela- você não então pode. ficou com Antigamente você Teve ficava ela com maior. 3, 4 ordenados. Hoje em dia você tem que escolher só um. Ela tá certa, né? Ela tá Ela certa. não porque ela não tá certa, é dizer o que ela diz, né? Querendo que eu vá primeiro, eu tô. Não, a minha cunhada. Ah, O marido dela trabalhava na Coelce. Aí quando ele morreu, deixou uma aposentadoria nem tão magra. Ela disse assim, morreu, deixou aquela aposentadoria de miséria pra mim. Nunca deu prego Não na teve base um da prego mão. na base de sabão. Vai só lá, mete o cartãozinho, tira. porque eu acho isso com essas leis novas aí, ninguém está aqui para contestar a lei de ninguém. Os homens criam e a gente obedece, né, irmã Helena? Mas essas coisas que eles fizeram, de um lado prejudicaram, mas do outro a gente tem que ver os dois lados da moeda. Por
Por exemplo, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, nunca deu um prego numa barra de sabão. Mas ficou, meu avô quando morreu, ela era bem novinha ainda, e era a única solteira, ficou com a pensão do meu avô, que era do Denox. Teve uma vez que ela perdeu, meu pai foi atrás, ajeitou. Ela nunca deu um prego, também nunca quis ninguém para não perder a aposentadoria dela. E viveu a vida todinha desse jeito. Agora, o que é que era antigamente? Você podia passar para um filho. Hoje não pode mais. Não pode mais não. Morreu, se o filho não fez nada na vida, ele está ferrado. Tem que se virar. Tem que se virar. Por um lado não é certo. Porque tinha gente que não queria trabalhar nunca, confiando só no que o pai ia deixar. É aquela coisa, eu realmente, toda a vida eu vivi a minha vida, né? É porque quando o pai dele morreu aqui, eu não era casada com o pai dele. Então eu passei 22 anos com ele, ele deixou um dinheiro na Caixa Econômica, nem isso eu tive condições de tirar. Primeiramente, a senhora é casada com ele? Não. Então a senhora não tem direito de tirar não. Isso aí fica para os filhos. Aí eu seguramente calcula dele, eu fui lá atrás do Eu já não caso do pai, o pai não gosta cheio de filho por aí. E quando você sai, não dá para dividir para tudo. Deixa Porque pra são lá. muitos. É só que é aquela coisa. Mas antigamente é aquela coisa. Sabe que eu conheço gente, por exemplo, tem já morreu também, era compadre do meu pai. O pai dele tinha um cargo muito grande no Denox, era chefe. E o pai dele estava prostrado para morrer, a mãe já tinha morrido. Sabe o que foi que ele fez? Não casou a mulher dele com o pai dele? Meu Deus. Para ficar com a mulher dele ficar com a pensão? É, Casou o velho na última hora. Só que ele, pensando que ia usufruir do dinheiro, com pouco tempo morreu num acidente, a mulher ficou com tudo sozinha. Aí a mão pesou em cima dele. Contrário. É porque o ser humano, ele é ruim na essência. Mas nós usufruímos. Ele é ruim na essência, que ele só procura um jeito de se dar bem. Tem gente, por exemplo, eu ou a gente se dá bem em tudo e tal, tal. Mas na hora que o cabo fizer uma proposta para eu me dar bem e prejudicar o Antônio, o cabo vai e prejudica. É assim o ser humano. Não quer saber não. Tá certo? Observar também que a Bíblia, Israel simboliza o povo de Deus e o Egito o mundo. Portanto, o tratamento que Israel recebeu no Egito é símbolo do tratamento que o povo de Deus recebe no mundo agora. Então, há sempre, gente, Deus tendo um plano para cuidar da gente nesse Egito que a gente vive. Porque se a gente for olhar, hoje nós somos escravos igual os escravos do Egito. A gente praticamente trabalha para comer, né, não é? É assim, porque não dá. E para comer, fazer que nem o cara, male-male. Aí esse male-male é providência de Deus. E a gente tem que agradecer, né? Pronto, esse male-male é providência de Deus. Porque quando você vai olhar, tem canto aí que a negada estão cavando lata de lixo. É o que eu digo para esse aqui, que às vezes ele quer lá em casa para escolher. Papai, que eu posso jantar? Ele vai escolher o quê? Quer ver o cardápio. Esse garoto é chique. Negativo, você vai comer o que tem aí. Restaurante. Ela não vai mexer em nada aí não. Ela tem comida feita aí, coma. Ele não sabe o que que não tem sai aí. nada. Você não está com. Você O não que nós temos para hoje à noite. Não é assim não, rapaz. As coisas tem que economizar, porque, meu querido, as coisas não tá fácil não. Eu e ele aqui, nós sabemos. Nós se acorda, aqui se acorda 13 anos que ele se acorda 4 horas da manhã. Não é brincadeira não. E é porque praticamente vocês trabalham para casa. Porque se olhar para ele aqui, não é um cara que anda de farra, de festa, de canto nenhum. De jeito de qualidade. Tá entendendo? Roupa dele não é roupa de E é só mesmo para manter para nós não Manter ver as ninguém. coisas. as coisas. Para não ver Cajés cortando a nossa água, não ver Coreias cortando nossa luz, não cansa de passar
quando o pai dele aqui era vivo, menino, passava 4 meses no Pagava escuro. tudo. Cadê o dinheiro que eu te dei para pagar ali? Esse Aí vídeo encontrou não uma amiga pra lá, publicidade. eu fui beber a cervejinha e esqueci do papel. Quando eu estava fora, ela ligava, mãe, a coisa acabou de colocar na família. Não, eu via no escurinho. Eu não posso reclamar muito dele, não, porque eu começava o mês e já tinha gastado do outro. Tipo, que suco direto. No dia que ele morreu, eu prometi no caixão dele. De hoje em diante vai ser diferente. Já que você morreu, a minha vida vai mudar. Agora só tem uma coisa, enquanto vida eu tiver, como no meu pé. É não. Apareceu, ó. A senhora está mais do que certa. É não, que a notícia eu chego cansado. Para ter dor de cabeça. Deus me livre. Porque lá em casa, graças a Deus, não tem esse problema de ganhar, não sei o quê. Que a mãe saiu, não tem hora para chegar, como ele fazia. Cansei de chegar do trabalho e dizer, teu pai deu o sinal de vida, deu não. Me dava 9 horas, dava 10 horas. E esse homem lá, ele apareceu, quando ele apareceu, era de manhã cedo. Só Deus sabe onde era que estava socado. Não vamos entrar nisso, não, porque vamos descobrir onde eu me socar também. Como o Egito mudou o seu tratamento com Israel, constantemente o tratamento do mundo muda com a gente, não é não? Vivia uma época boa, de repente começaram a ser escravos. Muitas vezes na vida da gente a gente está na vaca gorda, como chama. De uma hora para outra, fecha-se as portas. E nós vamos viver na dependência de quem? De Deus. Não tem outra saída, Tereza. Agradecer é a saída que nós temos. A bênção do Egito sobre Israel se tornou uma maldição em poucos anos. Era bênção quando? Quando José estava lá. Mas aí depois que José morreu, tornou-se maldição. O lugar que era bênção para eles, tornou escravidão. Porque entre o mundo e o povo de Deus nunca teve paz por muito tempo. A gente tem que entender isso. Gente, nesse mundo aqui, nós nunca vamos viver em paz o tempo todo. Porque não dá para misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. E nunca terá paz até Jesus voltar. Esse é o questionamento. É melhor confiar em Deus do que no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar e tomar uma água agora. Depois nós começamos.